para estar aqui com essas pessoas maravilhosas. Estava aqui só escutando todo mundo falando aí, chegando devagarzinho. Tia Diana já me apresentou um pouquinho aí, né, para cada um de vocês. A gente tem esse monte de titulação, mas na verdade a gente é professor mesmo. E a gente gosta do negócio da sala de aula, do contato ali com a sala de aula. Estou esse ano na coordenação aqui da escola em Guanabi. Diz que a gente chega num lugar, né, esperando poder fazer um trabalho um pouco melhor e a pandemia ela chega e faz a gente se reinventar cada vez mais. Então, assim como vocês, nós também estamos neste momento de suspensão das aulas para se reinventar a cada dia. E a tia Diana me pediu para falar aqui uns minutinhos com vocês sobre isso, sobre essa suspensão das aulas, sobre esse ensino remoto, sobre as dificuldades, sobre as possibilidades que nós podemos ter. Vou falando algumas coisas, mas vocês podem interagindo comigo. Eu gosto quando conversam comigo. Tá? Não me deixe conversar sozinha aqui nas câmeras, não, que já é tão ruim estar à distância. E aí, quando a gente se interage, o diálogo vai acontecendo melhor. Primeira coisa, estávamos todos animados, né? Saímos de um 2019 triste, todo mundo com tragédias, entre outras coisas, e a esperança de que 2020 fosse chegar para melhorar. Nós tivéssemos uma nova vida em 2020. Iniciamos nossos planejamentos, todo mundo com vontade de voltar para a escola, porque eu sei que vocês sempre ficam morrendo de vontade de voltar para a escola, né? Pós-férias. E aí, quando a gente começa a engatinhar, acontece uma pandemia. Acontece algo que nunca tinha acontecido para a gente, e aí eu falo para a gente pela nossa idade, né? Somos todos aqui novos, menos de 30 anos. Então, a gente nunca tinha experienciado, tinha vivenciado toda essa questão que está acontecendo agora. E somos obrigados a parar as nossas vidas. No dia 16 de março, o governador faz um decreto estadual e fala: olha, a partir de agora, todo mundo para suas casas. E a gente fica como nessa situação? Né? O relacionamento da escola é presencial. O contato que a gente sempre desenvolve com os nossos alunos é esse contato afetivo, do toque, do carinho, do cuidado, da proteção, principalmente nas turmas de vocês que são menores. Eu já trabalho com um público um pouco maior, né? Meus alunos são do ensino médio, então a gente acaba sendo mais assim, bem papo reto com eles. E vocês que são menores têm todo o carinho, todo o cuidado, toda a atenção, que precisa desse contato bem proximal. E a pandemia nos tira essa possibilidade desse contato proximal. E nós aí somos jogados a se virar nos 30. Vocês já assistiram o programa? Se vira nos 30? Foi o que aconteceu com todos nós. Nós estávamos ali, tranquilos, preparados para a nossa aula, para a nossa escola, para a nossa rotina, e do nada a gente teve que se virar nos 30. Vocês se virando nos 30, os professores se virando nos 30, os pais de vocês, toda a sociedade envolvida nesse processo. O mais engraçado é porque sempre nesse convívio que eu acompanho, e por estar na coordenação, eu digo que é muito mais penoso, porque eu lido com os alunos, com o pai, com o professor, com a direção, com os órgãos superiores, com todo mundo, eu estou no fogo cruzado ali. A gente sempre escuta que um tem mais problema que o outro, que um foi mais atingido que o outro. É sempre o aluno questionando, por que o professor fez aquilo? O professor, por que o aluno não me ajuda ali? E o pai, mas por que a escola não faz isso? E a escola, por que o pai também não faz isso? E a gente sempre fica nesse jogo de empurra. Quando, na verdade, eu falo com os meus alunos, estamos todos na mesma tempestade, em barcos diferentes, navegações diferentes, mas estamos todos vivendo a mesma tempestade. Alguns conseguiram lidar mais fácil com isso, outros tiveram um pouco mais de dificuldade, mas estamos todos vivendo as mesmas esferas, sejam as dificuldades tecnológicas, né? Sejam as dificuldades psicológicas de lidar emocionalmente com tudo isso que está acontecendo, sejam financeiras, qualquer que seja a área, todos nós estamos sofrendo em algumas delas. Uns mais, outros menos. Mas estamos todos dentro dessa mesma tempestade. E aí a gente vem tentando significar esse ensino remoto, que foi oficializado, acho que vocês já sabem disso, né? Acho que vocês já devem ter comentado.
tem um parecer do Conselho Nacional que foi postado em abril, que ele oficializa o nosso ensino remoto. Revogaram-se algumas coisas lá de avaliação que ainda não está oficializado, mas tudo que a gente está fazendo aqui, essa live de vocês, ela está contando, é regulamentar, vai ser validado, né, como carga horária para o ano. E aí, quando isso aconteceu, a gente começou a ter uma posição melhor para respirar, porque até então, alunos descrentes e pais também descrentes do que a escola poderia fazer e de como que a escola poderia se organizar dentro disso tudo, né? Oficializou-se o ensino remoto, mas nos deram poucas ferramentas e pouco tempo para resolver a maioria das coisas. Não sei como funciona direito a escola de vocês, mas aqui para a gente é tudo muito rápido. Sai um parecer hoje, amanhã a gente já tem que fazer. Sai um decreto hoje do governo, amanhã já tem que mudar, né? Então, a tia Diana está dizendo que é assim. Então, é muito difícil, muito complicado para as professoras de vocês, para a coordenação de vocês, para a escola de vocês, dar conta disso tudo. E pensar ainda mais, que cada serzinho desse que está aparecendo aqui na câmera para mim, é um serzinho individual, é um serzinho particular, que tem ali suas necessidades, suas habilidades, suas dificuldades, que deve ser trabalhado de uma forma ou de outra forma. Então, a gente tem que se reinventar sempre. Eu falo que a palavra dessa quarentena, dessa paralisação toda, é se reinventar. Tanto nós do lado de cá, quanto vocês aí do outro lado. O tempo inteiro buscar aquilo que vai me ajudar naquela condição. Quando eu conversava com a tia Diana preparando aqui, eu perguntei a ela se vocês usavam alguma plataforma de ensino, algum site, alguma coisa que tenha um material extra, né? E ela até me disse que vocês usam e me passou para eu dar uma olhada. É um pouco diferente do que a gente utiliza aqui, mas eu achei bastante interessante, com até mais ferramentas, eu vou dizer, interativas do que o que nós temos aqui. E aí é uma possibilidade, né? Quando a gente fala desse ensino remoto, ele tem que ser um ensino parceiro, tem que ser um ensino conjunto. Não adianta nada a tia Diana, as outras professoras que estão aqui, né, a Fabiana, planejarem aquela aula fantástica, correrem atrás de recursos tecnológicos, cursos, fazer dinâmicas para as aulas participarem, se vocês não participarem do processo. Se vocês não entenderem que agora, nesse momento, vocês são ainda mais sujeitos da aprendizagem de vocês. Lembra que antigamente, quando a gente ia estudar, todo mundo fazia com a gente? Né? A gente sentava na sala, aí o professor ajudava, o coleguinha vinha com a questão, voltava ali, todo mundo participava, dialogava e conversava. Hoje isso não está sendo mais possível, porque às vezes tem gente aí que na casa é só você. Não tem nem um irmão para compartilhar. E aí você tem que se virar sozinho. Fazer suas coisas sozinhos. Né? O que acontece quando você está sozinho? Você é responsável por aquilo ali. Se você não faz sua atividade, aqui eu vou ver, passando pelo nome aqui, vai dar para ver o nome de alguns, né? Por exemplo, se a Heloísa está lá na casa dela e não tem ninguém para ajudá-la, você vai deixar sua atividade sem fazer, Que Heloísa? dia vai as aulas? Ou eu não entendi. Que dia vai voltar as aulas? Essa é uma pergunta que nós queremos saber, meu bem. Ainda não temos nenhuma definição. Agora mesmo eu estava olhando nos sites, porque o decreto do governador se encerra agora, né, e ainda não saiu nenhuma publicação. E aí eu estava procurando nos sites para sair um novo. Até então, não temos nenhuma resposta. Temos outros estados que já retornaram, que fizeram políticas de retorno, não deram certo, já estão voltando. Pará, por exemplo, as escolas particulares voltaram, conseguiram manter sem índices de aumento, nenhum de casos, mas quando abriu para as escolas públicas, aí agora o caso quintuplicou, e aí eles tiveram que voltar fechando de novo. Então, os estados, né, o governo, todas as pessoas que estão aí no controle da situação política, elas estão tentando algumas formas, algumas, né, viabilidades para que isso aconteça, mas nós ainda não temos data fixa, né? Nós temos previsões,
Aqui na Bahia mesmo, essa é a previsão de outubro. Porém, o governador ainda não deu nenhum decreto, não baixou nenhuma coisa oficializando. Isso ele falou de boca, nas reportagens, nas entrevistas que ele deu, ele soltou essa da possibilidade de outubro, caso a gente descesse, né, das bandeiras aí vermelhas, laranjas, para as bandeiras a verde, a azul, que são as mais tranquilas. Mas aí, retomando o que eu estava falando da Heloísa, se a Heloísa chega em casa sozinha, ela está lá, fazendo as atividades dela, tudo tranquilo. Se ela resolve não fazer, hoje eu não estou afim. Ela vai dizer, não estou afim, não quero fazer. Alguém vai obrigar a você a fazer, Heloísa? Ninguém vai te Não. obrigar. Você só vai fazer se você Quiser. Então, se você quiser. Então, essa parcela de vocês, agora, nesse estudo que nós estamos tendo pela pandemia. Vocês são sujeitos, e vocês têm que estar atrás também desse conhecimento, dessa produção. Não é só esperar a tia Diana, não é só esperar a tia Fabiana cobrar de vocês, não. Vocês começarem a se cobrar. Né? Eu estou fazendo essa atividade direito, eu estou cumprindo no prazo, eu estou seguindo as orientações que são feitas. Eu olhei no site que a Tidiana me deu, do portal de vocês, nossa, como tem atividades interessantes. Tem joguinhos, tem vídeo, né? E aí, ela me disse que quase ninguém acessa, quase ninguém chega lá no relatório. Tá travando. A Heloísa está pedindo para falar de novo? Sim. Diga. Você acha que o que aconteceu para só quando abriu as escolas públicas que aumentou assim os casos do vírus? Porque quando você falou que quando abriu as escolas particulares estava tudo bem, mas quando voltou às escolas públicas piorou bastante. Aí você acha que foi o que aconteceu? Planejamento, Elô. O que isso quer dizer? A escola particular, por trabalhar com financeiro direto, o pai paga, né? E a direção tem que dar um retorno daquilo que o pai está pagando. Então, as escolas particulares, elas estão cumprindo o protocolo de retorno à risca. Na escola que eu trabalho, por exemplo, a gente já tem todos os tapetes higiênicos, todos os termômetros, a gente já providenciou máscara para todos os alunos, a escola já está com pia acessível para lavar a mão, higienização, então todos os protocolos já foram providenciados. A escola pública demora um pouco mais, porque como é gestão pública, tem que ir para cotação, para ver qual a empresa que vai fazer aquilo, que vai arrumar, que entre outras coisas. E isso acaba demorando um pouquinho mais. Né? E aí as escolas públicas, elas têm mais essa dificuldade. Por exemplo, aqui na Bahia, o governador já tem mais de, se não me engano, 45 dias que o governador começou a fazer esse trabalho de reestruturação das escolas públicas. Mas a gente não tem o suficiente para atender. Né? Aqui em Guanabara mesmo, o modelo começou a fazer esse trabalho, mas ainda não chegou ao que é necessário para comportar mais de 1.000 alunos, né? Naquela dinâmica toda. Então, essa dificuldade mesmo, que é uma questão financeira de gestão, que a gente sabe que o poder público demora um pouco mais do que as escolas particulares. Então, eu creio que a maior questão é essa questão do planejamento mesmo, para receber todo mundo, das ferramentas necessárias para essa recepção. Verdade. Eu queria que volta às aulas. Eu não queria que volte às aulas. Não queria que voltasse às aulas? Não acredito, acho que você é o único que não quer que volte às aulas, porque o restante não aguenta mais ficar em casa. Eu não suporto mais ficar em casa. Eu estou doida para sair, para encontrar os meus colegas, os meus amigos, a gente dialogar, conversar. Tia, Oi. quando eu estava nas férias de janeiro, eu falava com meu pai que eu não gostava das férias porque eu amava ir para a escola e odiava ficar em casa. Mas a escola é um espaço bom. A escola é um dos melhores espaços. E eu vou dizer mais, é porque está aparecendo, acho que o nome da mãe do que falou aqui que não quer ir para a escola, está aparecendo Maria, né? Não sei se... Como é seu... Samuel?
Samuel, você falou que não gosta de ir para a escola. Samuel, a escola é o melhor espaço que a gente tem. E, por sinal, é o espaço que você mais vive. Você entra na escola com Eu 2, nunca 3 tive ir pra escola, não. e não sai nunca mais. Porque de quando eu entrei na escola, nunca mais eu saí. De quando eu estava para a escola, que eu entrei, nunca mais eu saí. Terminei o ensino médio, fui para a faculdade pós, mestrado, e isso segue, né? Se a gente fosse para a escola também, tia, a gente não iria saber o que era verbo, essas coisas, ia ficar burro pro resto da vida. E não só conteúdo, meu bem, porque às vezes a gente pensa que a escola é só conteúdo mesmo, e não é não. Nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente está aprendendo muito mais do que o conteúdo. A gente está aprendendo a respeitar o outro, o espaço do outro, a gente está aprendendo a cuidar do outro, porque a gente está em casa, não é porque tá bom ficar em casa, a gente está em casa porque está aprendendo a parte biológica da vida, do cuidado com o outro, da higienização, que a gente deveria fazer sempre, mas nunca faz, né? Largava de mão e agora é obrigado o tempo inteiro. Então, a escola, muito mais do que esse espaço só de conteúdo, embora verbo seja bom, né? Tá Aí eu vou ligando falar aqui. de português também, e embora aprender os cálculos, todas essas questões sejam válidas, mas a gente se forma muito mais como ser humano, para lidar com o outro, para se relacionar com o outro, para construir relações de amizade duradouras. Quantos aí, a gente que é mais velho aqui das professoras, né? A gente tem colegas que foram de escola, relações que foram construídas ali, ó, de quando a gente era pequenininho, que convive até hoje. Então, a escola é muito mais que esse espaço, é relacionar mesmo. E o que tem nos faltado neste momento é justamente essa proximidade, que nos torna ainda mais, né, seres humanos que se importam com o outro, que constrói esse vínculo. A tela é muito bom, mas às vezes a gente cansa de ficar o tempo inteiro aqui, né, olhando para ela, assim, sem poder pegar ninguém, sem poder tocar em ninguém. Vocês têm o horário de aula de vocês, mas a gente, por exemplo, que é professor, a gente tem horário de aula, a gente tem horário de reunião, a gente tem horário de outra coisa. Já chegou dias aqui, eu sentar nesse computador 6 da manhã e levantar 11 da noite. Uma reunião atrás da outra. Então, isso cansa a gente, isso estressa um pouco a gente que é adulto, e a gente sabe que com vocês também é estressante, que é o que o espaço da escola não traria. Diga, Elô. Você, na sua opinião, agora nesse momento que a gente está vivendo, você acha que é melhor, se fosse assim, para voltar às escolas, abrir de tudo, você acha que é uma boa decisão ou uma má decisão? Ah, que pergunta difícil, Elô. Gente, quem está instruindo Elô a fazer essas perguntas difíceis? Elô, eu vou te dar duas respostas, acho que vai ser, né? Uma técnica e uma pessoal. Para uma resposta técnica, eu acho que nós deveríamos avaliar a situação do nosso estado, da nossa cidade. E aí, cada governador, cada gestor seria responsável por isso. Uma cidade que consegue se manter sem muitos casos, né, que consegue ter uma estabilidade, que a população colabora, porque às vezes a gente sabe que a população não colabora, né, sai todo mundo para a rua, para a festa, para não sei o quê, fica aí fazendo seus encontros. Eu acho que, tendo o protocolo de retorno, as escolas conseguiriam voltar. Se tivesse tudo aquilo que eu falei antes aí, né, do álcool em gel, das pias, dos tapetes, dos termômetros, tudo isso, seria possível voltar nesse sistema de rodízio. O que seria esse sistema de rodízio que seria pensado? Né? Metade da turma por dia. E aí a gente faria esse sistema de rodízio. Acho que seria tranquilo. Agora, respondendo como pessoa, diante do trabalho que eu estou tendo, se pudesse voltar hoje, eu agradeceria. Se pudesse voltar agora, eu estaria dando amém, porque o nosso trabalho, ele quintuplicou e absurdamente, assim, que a gente não consegue mais ter controle na situação, né? As professoras estão aí, podem concordar comigo, se tiver alguma da coordenação, então, sabe que ainda é mais penoso. Existia um celular que eu tinha, sabe? Que era privado, que agora ele não é mais, e que eu tenho que atender mãe 1 hora da manhã, 2 horas, meio-dia, porque perdeu-se todo o controle, né? Então, assim, pelo pessoal, eu queria que voltasse agora. Mas eu sei que demanda de todos esses protocolos aí que estão um pouco além do nosso querer, infelizmente, neste momento, né? Eu também queria muito voltar para a escola. Verdade.
eu torcer para que isso acabe logo, né? Sim, sempre. É essa esperança, né? A gente Eu vou escola, não. A gente sabe que a intenção existe muita intenção política por trás disso tudo, mas que as vacinas já estão tomando aí uma frente, a gente já tem vacina com a possibilidade de, no final do ano, já ser aí aplicada, né, em algumas cidades, algumas regiões. Então, nós vamos continuar nessa esperança e principalmente fazendo a nossa parte. Fazendo a nossa parte no cuidado, na proteção, porque quanto mais a gente se cuidar, mais rápido a gente vai reduzir essa carga viral espalhada por aí, e no cuidado com as nossas atividades. Né? Eu digo sempre isso para os meus alunos: a gente não está aqui porque a gente quer, não. Nós somos obrigados a estar aqui. Mas se nós só tem essa possibilidade, vamos fazer melhor? Vamos fazer de melhor? Porque às vezes a gente cria muito atrito, muito conflito. Ah, não quero fazer, não vou participar, esse ensino remoto é chato, eu não estou afim. Mas se eu só tenho o ensino remoto agora, eu não posso fazer ele melhor, eu não posso me doar da melhor forma, da melhor maneira, para que ele fique mais fácil, ele fique mais fluido, né? Então a gente pode colaborar e contribuir também. Tem um outro com o dedinho levantado aqui, tia, mas eu não sei. Tá com a Eliane, parece da mãe. Então, tipo assim, se voltasse, tipo, amanhã as aulas, você acha que, tipo, os menores, os mais de grupo de risco, voltaria ou não? Tipo, seria bom ou não? Aí é um critério que a gente vai deixar para os pais. No protocolo de retomada, consta lá que não há obrigatoriedade desse ensino infantil, né? E que fica sob a responsabilidade do pai achar se ele deve ou não. Eu vou contar um segredo para você. Pelos pais que eu conheço, eles vão mandar os meninos, porque não estão aguentando os meninos em casa mais o dia inteiro, não. Então, não é nem por questão de escola de risco, é porque já deu. Pensa em vocês que aguentaram vocês atentando o dia inteiro em casa. É verdade. E a mãe mesmo fala que eu doido ela. Pois é. Então, assim, essa questão do protocolo vai delimitar algumas coisas, vai depender muito de cada escola, de escola para escola. Aqui em Guanambi, as escolas particulares, elas estão reunidas, tentando montar um protocolo único, né? O que valida para uma ser validado para outra também. As escolas municipais não entraram nesse acordo, a Secretaria de Educação não quis entrar nesse acordo. Então, assim, cada escola vai adotar seu protocolo, seu procedimento, e o pai, se achar conveniente, se achar seguro o que foi ofertado para o filho dele, é que vai decidir se ele manda ou não. O que a gente sabe é que teremos que continuar com o nosso ensino remoto ainda por um bom tempo, né? Mesmo voltando, não serão todos que vão voltar. A sala vai ficar fracionada. Por exemplo, se na turma de vocês tem 20 alunos, na segunda 10 vão assistir aula, na terça os outros 10. E aí esses 10 que ficaram em casa terão que assistir online, terão que fazer as atividades online. Então a gente vai ter que caminhar aí o que a gente chama hoje de ensino híbrido, juntar as duas coisas, o presencial com o virtual. Diga, Elô. Já estou ficando best de Elô aqui, de tanto que ela está conversando. Em sua opinião, você acha que é correto passar os alunos mesmo sem as aulas presenciais? Falar em que é correto é um pouco complicado, né? O que é certo no momento? A gente não tem certeza de nada, a gente está vivendo uma era de incertezas. Então, falar aquilo que é certo para o momento é arriscar-se um pouco. Mas eu vou dizer para você assim, que eu tenho o pensamento de que, claro, se eu estivesse nos órgãos superiores, a gente, esse ano não vai ser perdido, o governador já decretou que na Bahia o ano vai ser validado, nem que ele empurre até o ano que vem, né? Empurre aí fevereiro, março, a validade do ano, mas que ele não vai ser cancelado. Então, o que eu sugeriria para esse pessoal é que a gente tivesse mais um tempo para essas revisões. Em que sentido? Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir
dos pais de vocês que antigamente o ensino médio eram 4 anos. Vocês já ouviram os pais de vocês falarem de formação geral, do normal? Então, antigamente eram 4 anos que se fazia o ensino médio, não 3. Então, o que eu sugeriria era que a gente voltasse a essa prática para tentar recuperar esse tempo, né? Não vamos ter como recuperar o tempo perdido, mas seria uma dinâmica de os alunos conseguirem rever todos os conteúdos, porque nós vamos trabalhar na prática de conteúdos base a partir de agora. Vocês sabem que é dividido assim, né? Por exemplo, a gente tem lá no conteúdo de português. Eu vou tentar chegar a um conteúdo bem próximo de vocês. A gente tem lá no conteúdo de português, é difícil para mim isso, gente, quando eu olho para o ensino médio, já vem os nomes tudo diferente aqui. Sujeito, né? Substantivo, na verdade. Substantivo. Vocês estão trabalhando em substantivo. Substantivo é um conteúdo base. Você precisa de substantivo até a faculdade. Você precisa de substantivo. Mas se eu disser para você, por exemplo, que o substantivo é coletivo, que o substantivo é abstrato, que o substantivo é próprio, precisa dessa nomenclatura? Não precisa. Então, os conteúdos para esse período de pandemia, a gente está fazendo as adaptações. O que é base, que você vai precisar em todas as séries, e aquilo que não é base, que você precisa para aquela série específica. Então, os professores vão trabalhar focado no conteúdo base e os conteúdos adicionais, eles vão trabalhar de outra forma, com videoaulas, com links interativos, com jogos, em que a dinâmica seja mais do aluno mesmo, do interesse do aluno a aprender aquele conteúdo. Tá? Tem 2 mocinhas aí levantando o dedinho. Vê se Quando voltar às aulas, vai ser assim. Um dia fica na escola, outro dia não? Isso. A princípio, sim, até tudo se normalizar. E aí você continua no outro dia que você não for na escola pelo computador online, como nós estamos aqui. Quer dizer, segunda até sexta fica na escola, aí segunda até sexta fica em casa. Depende da escola, meu bem. Cada escola vai adotar seu protocolo. A escola que eu trabalho, a gente vai pensar em fazer dia sim, dia não. Na minha turma de 10 alunos, os 10 primeiros vêm na segunda, os 10 segundos vêm na terça, aí vai intercalando, quarta, quinta e assim sucessivamente. Aí depende de cada escola essa questão protocolar mesmo, tá? Aí tem as pequenininhas, Alice. Quando as aulas voltar, vai ser obrigatório as crianças de primeiro ano para cima voltar para a escola ou não? Nesse mesmo processo que eu falei com você, meu bem. Em que sentido? Depende do protocolo da escola, né? E dos pais de vocês também. Então, aqui na nossa escola, vai ser esse intervalo, dia sim, dia não, desde o berçário. A gente tem que ir alunos do berçário até o ensino médio, então vai ser do berçário ao ensino médio todo mundo do mesmo jeito. Aí ficando a critério dos pais, do berçário, do infantil, do Fundamental 1, se vão deixar os filhos retornar ou não. A outra princesinha. E se, no caso, você acha que ainda volta às aulas esse ano? Ou você acha que volta? Ai, olha, essas perguntas adoras do que eu acho. Existe uma discrepância, eu não sei se vai ficar claro para vocês, mas eu já respondi antes para a Elô, entre o ensino público e o ensino privado. A escola pública e a escola particular, para ficar mais claro. A escola particular, ela tem uma dívida muito grande com os pais que pagam. Então, não havendo esse retorno presencial, é muito complicado a gente conseguir manter salário ativo de professor, a gente conseguir manter o financeiro da escola, porque alguns pais também já começaram a não querer pagar a escola, entre outros fatores.
Então, pensando na realidade em que eu estou, não voltar esse ano vai ser um desafio muito grande para a gente. Vai ser muito difícil mesmo tentar lidar com essa situação, né? Quando a gente vai olhar para a escola pública, que a gente encara como algo que não deve ser obrigação, mas é errado, porque nós pagamos para que ela funcione, os nossos impostos estão lá, né? E a gente deveria ser consciente disso, mas as coisas elas acabam voltando um pouquinho mais frouxo, sem toda aquela pressão, sem todo aquele controle. Então, eu convivo com pais aqui que têm alunos em escola pública, que eles falaram para mim assim, mas eu tô achando é bom, porque pelo menos esse menino não tá me dando trabalho, ele fica o dia inteirinho lá mexendo nos brinquedos dele, nas coisas dele, ele não tá me dando trabalho. Então, ele não entende que aquele está sendo um momento prejudicial para o filho dele, que não está tendo atividade, que não está fazendo, que ele vai atrasar em relação aos outros colegas e tudo mais, e acaba não fazendo essa cobrança. Aqui na cidade mesmo, a gente está enfrentando um sério problema, porque os professores do município não querem voltar presencial. Eles estão ameaçando até fazer greve para a volta do presencial, caso isso aconteça, né? Só que a gente entra no conflito das escolas particulares que devem essa obrigação financeira concreta para o pai. E aí está muito difícil justamente por isso. Porque pensar pela escola particular que oferece, que tem essa facilidade de conviver, né, de construir seu projeto, suas finanças mais rápido do que a escola pública, mas tem que pensar também que a gente responde junto com a escola pública. Nós somos o Conselho Municipal de Educação, nós somos o Conselho Estadual de Educação, e a gente não pode caminhar sozinho. Então, por querer, meu bem, eu queria, e eu tenho a convicção de que a gente ainda volta esse ano. Nem que seja em dezembro, mas eu acho que esse ano a gente volta. Não, vocês sorriram aí, vocês estão pensando que vocês vão ter janeiro? Eu quero. Não. Eu quero voltar, eu prefiro ficar na escola tendo os máximos cuidados do que ficar em casa. Muito Tia, com certeza. prefiro Eu ir pra posso escola. perguntar uma coisa? Só não passar a aula inteira de máscara, né? Não tem jeito. Posso perguntar alguma coisa? Tia, Rapidinho aí, que eu tô vendo que tem dois que querem falar. Só para responder ela ali que falou assim, não quero usar máscara. Isso daí, infelizmente, sabe óculos que a gente teve que usar porque não tem jeito? Não é gatinho, não é bonito, mas a gente tem que usar para enxergar melhor. A máscara vai acompanhar a gente aí, ó. a gente vai ter que passar a manhã inteira de máscara. Eu não aguento nem ficar em casa. Eu não consigo ficar 1 minuto de máscara. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aí no mínimo 2 Eu também anos. não. Eu também não, mas se eu quiser ficar na escola, eu vou ter que aprender a acostumar. É isso mesmo, tudo é Meu aprendizado, irmão né? mesmo, ele chega em casa e não lembra de tirar a máscara. Ele tá tão acostumado que não lembra de tirar. Mas é isso, é acessório, faz parte do tempo, né? A gente acaba aprendendo mesmo com... Fala, meu bem, tem a mocinha aqui do... Ei, tio, meu pai Aí. falou que qualquer coisa a gente começa a aula em dezembro e vai até dezembro do ano que vem, tá? E fazem a aula em janeiro, fevereiro, tudo. Mas isso daí, ó, vocês não vão se animando não, viu? Porque já foi decretado. Janeiro a gente tem aula normal, fevereiro Outra também. coisa, tia, Então, eu não queria tem que mais fosse isso, não. assim para poder ter o meu primeiro aniversário na escola, porque meu aniversário é em janeiro, eu nunca tinha um aniversário na escola. Aí eu tava planejando pro ano que vem eu fazer meu aniversário em fevereiro, né? Tá vendo como a pandemia foi positiva para você? Todas as coisas Pra boas. mim também. Então, Pra mim também, porque meu aniversário também é em janeiro, é 3 dias depois do dela só. e o rapazinho aí, fala, tia. Então, se voltar às aulas, tipo assim, se voltar às aulas só ano que vem, não voltar esse ano. E aí nossos pais vai ter que pagar outro ano todo? Que pergunta difícil. Olha, eu vou te dizer que essa questão financeira eu não sei te responder. Porque isso daí vai demandar muito do que a gestão da escola, o Ministério Público vão resolver, porque o parcelamento do ano, na verdade, não entende muito essa questão de mensalidade, né? Que às vezes quando a gente chega um pai aqui, o pai fala bem assim, eu não vou pagar a mensalidade porque meu filho não está tendo aula presencial.
Mas, na verdade, o pai, ele deveria pagar a escola anual. Quando ele fez a matrícula, ele tinha que pagar o ano inteiro. Como ficaria um valor caro, aí o que as escolas fazem? Parcelam esse valor. É como se a gente fosse comprar uma geladeira, né? Ela é 3 mil reais, eu não tenho 3 mil reais ali naquele momento, eu vou parcelar em 12 vezes. Então, a escola funciona da mesma forma, né? Eu teria que pagar o ano letivo de 2020, mas aí eu parcelo esse ano letivo. Se entrar para 2021, não sei te dizer como que o Ministério Público vai interferir nisso daí. Não sei o Ministério Público porque quando entra nessa questão financeira, né, aperta-se um pouco mais, aí os órgãos superiores vão subindo. Mas Esse ano ainda volta à escola? não entendi. Esse ano ainda volta à escola? Pretendemos, com fé em Deus. Com fé em Deus, nós pretendemos, se Deus quiser. Então, assim, meninos, é um momento de desafio, que eu sempre falo, né? É um momento de desafio da gente se desafiar. As perguntas são muitas. O tempo inteiro a gente quer saber e se, e se, e se, e se. Mas a gente nunca tem resposta nem para o se, nem para o quando. Né? Se voltar como vai ser e quando voltar como vai ser, a gente nunca vai ter essa resposta. A gente precisa ir vivendo um dia de cada vez. E como eu disse para vocês, um dia de cada vez, dando sempre o meu melhor. Aquilo que eu posso oferecer de melhor, aquilo que eu posso contribuir no momento. Relaxar nesse momento, porque eu estou em casa, às vezes a gente faz isso. Estou em casa, estou do meu jeito, confortável, vou fazer do jeito que eu quero. Não, vou me comportar como se eu estivesse na escola mesmo, né? Sentar, ficar quieto na minha postura, com os meus materiais todos ali para estudar. Estar consciente de que é uma fase que a gente não sabe ainda quando vai acabar, mas que vai acabar. Historicamente, eu não sei se os professores de vocês já comentaram com vocês, mas historicamente nós já tivemos várias outras pandemias dessas, com duração de 2 anos, 3 anos, 5 anos, e as pessoas morreram em grande quantidade, como nós temos agora, mas a maior parte da população sobreviveu e passar geração a geração. Então, assim, é um momento triste, porque muitos já se foram, muitos já se perderam, mas a gente tem que conseguir carregar ainda a fé, a esperança de que tantos outros conseguiram se curar, tantos outros estão dando a volta por cima, estão fazendo aí uma nova vida. Meu Deus do céu, ficar tantos anos assim em casa, ninguém aguenta, não. Misericórdia. Mas você quis dizer que já teve pandemia de 3, 5 anos? Misericórdia? Já teve pandemias aí, eu não sei te dar as datas, porque eu não sou da área de história, mas já conversei com os professores de história aqui. Se não me engano, em 1914, 13, por aí, há uns 100 e pouquinhos anos atrás, a gente teve uma que durou 2 anos e meio, se não me engano. E aí tem até umas fotos circulando na internet, vocês podem pesquisar depois, o histórico das pandemias, o pessoal vivia como a gente depois desses 2 anos, quando ela não podia usar máscara. Pessoas doidas. Eu não conseguiria. Viveram usando máscara por um tempo, até as coisas irem se ajustando, a gente voltar a esse novo normal que é esperado aí. Então, assim, é triste saber que milhões e milhões de pessoas, né? Milhares e milhares já morreram, mas a gente tem que pensar no tantos de outros que já sobreviveram, que já passaram, que já recuperaram, que estão aí, né, dando seu testemunho, dando a sua vitória para esse coronavírus. E se apegar aos cuidados que a gente precisa ter, sempre, da higienização e a nossa segurança. Verdade. Isso é verdade. Diga, Elô. E agora você vai fazer perguntas pra gente? Oi? Você vai fazer perguntas pra gente? Vocês estão me dando uma aula de pergunta. Quem sou eu para fazer uma pergunta para vocês? Eu estou apanhando aqui com as perguntas de vocês. Vocês já estão formados. As tias têm que estar orgulhosas aí dos alunos que elas têm. Tia, Oi. já são 2h52, eu posso sair? Vixe, meu Deus, já chegamos no horário, né? Nem vi aqui, a gente foi conversando, a tia Diana também nem me reclamou, que a gente já passou do horário.
Mas aí eu vou agradecer ao Mas convite pra das mim não tem professoras, problema. Só quem das tiver que sair professoras mesmo. das professoras que estão aqui. Eu espero que tenha contemplado, não sei se era a proposta de vocês, né? Mas interagir com eles eu gostei bastante. Se fosse para responder perguntas, a gente ficaria aqui a tarde inteira mesmo, o tempo inteiro, porque as perguntas são muitas e as respostas são poucas, né? Mas a gente ficaria aqui um bom tempo, viu? Gostei muito de vocês, estão de parabéns. Meninos, eu trabalho com meninos do ensino médio, que não me fazem perguntas com tanta propriedade como vocês fizeram. Então, estão de parabéns mesmo. Misericórdia. Estão de parabéns vocês, viu? E, Obrigada. Ana, muito obrigada. E você pode encerrar, não sei como que... Obrigada. Então, tchau. Tchau, Fernanda. Encontro com vocês. A principal vantagem de estudar em casa que eu vejo é eu conseguir organizar o meu tempo. Eu gestar a minha rotina de estudos. Porque às vezes a gente pensa que não, né? Estou em casa, vou fazer do jeito que eu quero e acaba tumultuando as coisas. E quando a gente está ali com todo o nosso roteiro em casa, a gente constrói essa nossa rotina de estudos. E vou dizer mais, as ferramentas que me são possibilitadas para isso. Porque na escola a gente vai, mas a gente leva o livro, a gente leva o caderno. Quando a gente está em casa, a gente tem o computador, tem o celular, tem a internet, tem várias outras coisas que eu consigo ali pesquisar, que eu consigo buscar de forma mais rápida. Então, estar em casa é mais cômodo no sentido de conseguir me organizar, né? Eu sei a hora que eu posso ir, que eu posso levantar, que eu posso sair, que eu posso deixar ali. E eu tenho várias ferramentas à minha disposição. Na hora que eu sento aqui mesmo na minha casa, minha escrivaninha, minhas coisas não dão conta de tanto papel, tanto trem que a gente busca, que a gente vai atrás. Coisa que na escola, mesmo tendo a minha sala, o meu espaço, a gente não tem todo esse material, esse aparato, né? Então, assim, pensem vocês que vocês estão com a faca e o queijo literalmente na mão de vocês, podendo abusar o tempo inteiro, né? Consciência, porque às vezes, né, a gente vai mexer no WhatsApp, no Instagram, no outras redes sociais, e esquece de estudar, né? Então, quando a gente delimita o nosso tempo, organiza tudo direitinho, muitas vantagens aí para esse. Oh, obrigada. Eu tenho. É, Eu eu que gostei também agradeço. muito de você, tia Fernanda. Obrigada, meu bem. Eu agradeço. Se vocês precisarem, outro dia a gente volta para conversar sobre outra coisa, tá? Várias coisas a gente pode Eu falar. amei a À aula. Foi disposição. muito boa. Amei. Amei o encontro e a conversa aqui com você durante a tarde. Boa tarde. Tia Tem Diana. um aluno, tia Diana, tem um Tia aluno Diana. aí que falou que tinha uma pergunta, acho que é Juan Jorge. Quando a gente voltar às aulas, a gente vai precisar fazer um kit Não, ninguém. com gel e máscara para levar para a escola? Sim, serão Tia essas Diana, coisas tia nada, Diana. viu? Todo mundo vai ter que estar com sua máscara, o seu óculos na bolsa, tudo para Tia manter a Diana. higienização ainda por um tempo. Tia Diana, tchau, que eu não posso ficar agora na aula online, que minha mãe vai sair com o celular e agora eu não preciso. Ô, tia,
se for ter que ir para aula, para as aulas de máscara, imagina a educação física, vai morrer sufocado. Gente, eu posso dar uma notícia triste para vocês? Infelizmente, a gente não vai poder voltar com a aula de educação física. Vou dar essa notícia triste para vocês. O contato é muito próximo, né? Vocês não têm como jogar bola, né? Sem encostar no outro, sem esbarrar. Então, vamos ter que esperar com a educação física aí. Inventar os jogos online agora. A gente não faz aí os TikTok, né? Um joga bola daqui, outro joga de lá e vai fazer. Seria muito se a gente voltasse às aulas e não tivesse, tipo, educação física, seria bem ruim mesmo. Era melhor 4 pessoas em um dia. Mas a gente pode pensar, né? Vamos pensar aí com os professores de educação física o que é possível fazer à distância, um pouco mais afastado. Se for para futebol, uma pessoa no gol, outro no outro e as outras